O mundo desapareceu de repente. Não com um estrondo, não com um grito. Desapareceu num silêncio branco e absoluto, como se o próprio Deus tivesse decidido apagar o rascunho da criação e começar de novo, e eu, por um descuido cósmico, tivesse sido esquecido no meio da folha em branco. Antes, existiam montanhas, um céu de um azul que feria os olhos e a promessa de um vilarejo antigo, Uxguli, me esperando no fim da trilha. Agora, só existia o branco. Um branco que não era uma cor, mas uma ausência. A ausência de tudo. E no centro dessa ausência, eu, sozinho. A Geórgia não era um destino, era um chamado. Eu vinha de meses viajando pelo leste europeu, colecionando cidades e carimbos no passaporte, mas sentia uma espécie de fastio da alma. Praga, Budapeste, Cracóvia eram lindas, mas eu precisava de algo mais cru, mais selvagem. Precisava de um lugar onde a história não estivesse confinada a museus, mas entalhada na pedra das montanhas e no rosto das pessoas. O Cáucaso. O nome soava como um trovão distante, uma promessa de algo primordial. E a região de Svanete, com suas torres medievais de defesa e suas paisagens que beiravam o impossível, parecia ser o epicentro desse chamado. Pousei em Tbilisi, uma cidade de varandas de madeira e uma energia caótica e contagiante. Mas meus olhos já estavam voltados para o norte. A viagem até Mestia, o principal vilarejo de Svanete, foi uma experiência em si. Horas e horas numa marcherutka, uma van compartilhada que parecia movida à fé e à coragem do motorista, serpenteando por estradas que desafiavam a gravidade. A cada curva, o cenário se tornava mais dramático. Os vales se aprofundavam, os rios corriam com uma fúria leitosa e as montanhas começavam a se erguer como deuses adormecidos. Eram diferentes de qualquer montanha que eu já tinha visto. Não eram os picos arredondados dos Alpes ou a imensidão rochosa dos Andes. Eram pontiagudas, agressivas, cobertas por um manto de neve que parecia eterno. Mestia me acolheu com um ar rarefeito e um sol de outono que dourava as antigas torres de pedra. O vilarejo era um emaranhado de casas de pedra, cercas de madeira e o cheiro constante de lenha queimando. Os porcos e as vacas vagavam pelas ruas com uma familiaridade que me fazia sorrir. Havia uma sensação de tempo suspenso, como se o século XXI tivesse chegado ali por cortesia, mas não tivesse sido convidado a ficar. Fiquei numa guest house simples, administrada por uma família que se comunicava mais por sorrisos e gestos do que por palavras. A matriarca, uma senhora de rosto vincado pelo tempo e pelo vento, me serviu o melhor hachapuri que eu comeria na vida, o pão recheado de queijo que é o coração da culinária georgiana. À noite, o filho dela me ofereceu um copo de chacha, a aguardente local que desce queimando como fogo líquido e aquece a alma. Passei alguns dias explorando os arredores, fazendo trilhas curtas para aclimatar. A beleza era esmagadora. Lagos glaciais de um azul turquesa inacreditável, florestas de pinheiros que sussurravam com o vento e sempre a presença imponente dos picos gêmeos do Monte Ushba, a quem os locais chamavam de o Terrível. Mas meu objetivo era a trilha de 4 dias até Uxguli, considerado um dos povoados continuamente habitados mais altos da Europa, um patrimônio mundial da Unesco que parecia congelado no tempo. Foi na noite anterior à minha partida que o primeiro aviso, sutil como uma mudança na direção do vento, se apresentou. O dono da guest house, ao saber dos meus planos, franziu o senho. Sozinho, ele perguntou em seu inglês hesitante. O tempo na montanha, ele muda, rápido, neve, talvez. Eu sorri, com a arrogância de quem tem uma jaqueta impermeável na mochila e alguns aplicativos de mapa no celular. Agradeci a preocupação, mas por dentro, uma voz teimosa dizia que ele estava sendo excessivamente cauteloso. O céu estava limpo, a previsão era estável, o que poderia dar errado? A solidão era exatamente o que eu buscava, um encontro comigo mesmo, emoldurado pela grandeza do Cáucaso. Eu não sabia, então, que a solidão que eu encontraria não seria a paz contemplativa que eu imaginava, mas um abismo silencioso e faminto.
A manhã da partida era perfeita. O ar era tão puro que doía nos pulmões. Minha mochila estava pesada, mas meu espírito estava leve. Os primeiros quilômetros foram uma sucessão de postais vivos. Eu cruzava riachos de água cristalina, passava por pequenos vilarejos onde crianças acenavam e cães latiam com uma curiosidade preguiçosa. A trilha era bem marcada, subindo e descendo por vales verdejantes. O sol aquecia minha pele e a cada passo eu sentia o estresse da vida moderna se desfazendo, se dissolvendo no ar da montanha. Eu me sentia invencível, forte, o mestre do meu destino. Uma formiga iludida, prestes a ser testada pela bota indiferente da natureza. O primeiro dia terminou em Adiche, um vilarejo minúsculo com apenas um punhado de casas e torres. Fiquei em outra guest house, compartilhando uma mesa farta com outros 3 viajantes, um casal de alemães e uma garota israelense. Comemos, bebemos mais chacha e compartilhamos histórias. Eles eram a última conexão humana que eu teria por um tempo que pareceu uma eternidade. Na manhã seguinte, nos despedimos. Eles seguiriam a rota principal, que incluía uma travessia de rio mais segura, auxiliada por cavalos. Eu, em minha busca por algo autêntico, decidi pegar um atalho que vi num mapa antigo, uma rota de pescadores que prometia vistas ainda mais espetaculares e, o mais importante, solidão. Foi a decisão que selou meu destino. A nova trilha era de fato espetacular e brutal. Subia implacavelmente, me deixando ofegante. Mas as vistas eram uma recompensa divina. Eu estava acima da linha das árvores, num mundo de rocha, gelo e céu. Eu podia ver a geleira de Adiche se derramando pelo vale como um rio congelado. Sentei-me para almoçar um pedaço de pão e queijo e me senti o homem mais sortudo do mundo. Foi então que percebi a mudança. O azul do céu, antes uniforme e profundo, agora tinha um tom leitoso no horizonte. As nuvens, que antes eram pinceladas brancas e distantes, começaram a se aglomerar, a ganhar volume e um tom acinzentado. O vento, que antes era uma carícia fresca, agora tinha dentes. Ele assobiava pelas rochas com uma nova urgência. Ignorei. Continuei subindo. A teimosia é uma forma de estupidez e eu estava sendo prodigiosamente estúpido. A trilha começou a ficar menos óbvia, às vezes desaparecendo sob trechos de neve antiga. Eu consultava meu celular, mas o sinal de GPS era intermitente. O frio começou a penetrar minhas camadas de roupa. E então, o primeiro floco de neve caiu, depois outro, e mais outro. A princípio eram leves, quase divertidos, uma dança delicada no ar. Mas em questão de minutos, a dança se transformou em uma fúria. Os flocos se tornaram densos, pesados, vindo de todos os lados. O vento ivava, um lamento gutural que parecia vir das entranhas da montanha. Foi aí que o mundo desapareceu. A visibilidade caiu para menos de 5 metros. A trilha sumiu completamente. Olhei para trás, mas minhas pegadas já estavam sendo cobertas. Olhei para frente e só havia o branco. O GPS no celular morreu de vez, a bateria drenada pelo frio. Puxei minha bússola, mas para onde apontá-la? O mapa de papel era inútil sem pontos de referência. O pânico, frio e paralisante, começou a subir pela minha espinha. Era uma sensação física, uma garra gelada apertando meu peito. Eu estava perdido, completamente, irremediavelmente perdido a quase 3.000 metros de altitude, com uma nevasca se transformando em uma tempestade. As primeiras horas foram uma mistura de negação e atividade frenética. Eu continuei andando, gritando olá a plenos pulmões, esperando uma resposta que nunca veio. O som da minha própria voz era engolido pela neve, abafado, patético. Eu andava em círculos, percebi depois, vendo o vago contorno de rocha que eu já tinha passado. Cada passo era um esforço monumental. A neve já estava na altura dos meus joelhos e a cada passo a umidade gelada começava a se infiltrar nas minhas botas.
O sol, que poucas horas antes era uma presença reconfortante, agora era apenas uma memória distante, uma mancha um pouco mais clara no turbilhão cinzento acima de mim. A prioridade mudou de encontrar a trilha para sobreviver à noite. A temperatura estava caindo vertiginosamente. Eu precisava de um abrigo, qualquer coisa. Vasculhei a paisagem branca, meus olhos ardendo com o vento e a neve. E então eu vi, ou achei que vi, um contorno mais escuro, uma sombra contra o branco, uma formação rochosa. Forcei meu corpo naquela direção, a neve agora na altura da cintura, cada passo uma batalha. Era um pequeno afloramento, uma saliência de rocha que criava uma pequena cavidade, não uma caverna, mas o suficiente para me proteger do pior do vento. Desabei ali, o corpo tremendo incontrolavelmente. A mochila, que antes era um símbolo de liberdade, agora era minha caixa de sobrevivência. Joguei-a no chão e comecei a vasculhar seu conteúdo com as mãos trêmulas e dormentes. Saco de dormir, isolante térmico, fogareiro, um pouco de gás, o resto da minha comida, 2 barras de cereal, um punhado de nozes e um pedaço de chocolate. E, o mais importante, meu isqueiro. A primeira tarefa era o fogo. Eu tinha visto vídeos, lido livros. Na teoria, eu sabia o que fazer. Na prática, com os dedos tão congelados que mal conseguiam segurar o isqueiro e a mente nublada pelo pânico, era uma tarefa hercúlea. Vasculhei os arredores do meu pequeno abrigo, cavando na neve em busca de qualquer galho seco que o vento pudesse ter depositado ali. Encontrei alguns, úmidos e frágeis. Com minha faca, raspei a casca para chegar à madeira mais seca por dentro. Arrumei tudo numa pequena pilha. Minhas mãos tremiam tanto que precisei de 3 tentativas para acender o isqueiro. A pequena chama dançou, frágil, ameaçando morrer a qualquer segundo. Protegia com meu corpo, soprando suavemente, rezando para todos os deuses que eu conhecia e para os que eu não conhecia. E então a madeira pegou. Uma pequena chama laranja e crepitante que era a coisa mais linda que eu já tinha visto na vida. Era calor, era luz, era esperança. Passei o resto da noite agachado ao lado daquele fogo miserável, alimentando-o com os poucos pedaços de madeira que eu tinha. O vento uivava lá fora como um animal faminto. A neve continuava a cair, implacável. Eu derreti um pouco de neve na minha panelinha para beber, a água quente queimando minha garganta e me aquecendo por dentro. Comi metade de uma barra de cereal, mastigando cada pedaço lentamente, tentando enganar meu estômago. O frio era uma dor física, uma dor profunda nos ossos que nenhum fogo pequeno poderia apagar completamente. E a solidão. Ah, a solidão. Não era a paz que eu procurava. Era um peso esmagador. O silêncio entre as rajadas de vento era o mais assustador. Um silêncio que parecia conter todo o vazio do universo. Comecei a falar sozinho, em voz alta. Ok, você conseguiu passar pela primeira noite. Você está bem. Amanhã a tempestade passa, você encontra a trilha e ri disso tudo. Eu me agarrava a essas frases como um náufrago a um pedaço de madeira. Mas uma outra voz, mais sombria, sussurrava no fundo da minha mente. E se não passar? E se ninguém te encontrar? A primeira noite foi a noite do medo. A segunda foi a noite do desespero. A tempestade não passou. O mundo lá fora continuava a ser um inferno branco e rodopiante. Meu pequeno estoque de lenha acabou. O fogo morreu, deixando apenas um rastro de fumaça e cinzas frias. O frio voltou com força total. Tentei me enrolar no meu saco de dormir, mas a umidade já tinha se infiltrado e ele oferecia pouco conforto. O tremor voltou, mais violento desta vez. Era o início da hipotermia, eu sabia. Meu corpo estava gastando energia demais apenas para se manter aquecido. Comi o resto da minha comida, uma barra de cereal e um punhado de nozes. Guardei o chocolate. Seria a minha última refeição, decidi. Uma espécie de luxo final. A fome começou a se tornar uma dor real, uma pontada constante no estômago. Mas pior que a fome era a sede.
Derreter neve sem fogo era impossível, e comer neve diretamente só aceleraria a perda de calor corporal. Meus lábios estavam rachados, minha garganta seca como lixa. Foi durante o segundo dia que as alucinações começaram. Coisas pequenas no início. Eu ouvia vozes no vento, fragmentos de conversas, risadas. Achei que eram outros montanhistas e gritei até minha garganta ficar em carne viva. Mas era só o vento, brincando com minha mente desesperada. Comecei a ver coisas nas formações de neve, rostos, animais. Um cachorro grande e preto que parecia me observar de longe. Eu pisquei e ele sumiu. A linha entre a realidade e o delírio começou a se esvair. Os pensamentos se tornaram um turbilhão. Memórias da minha infância, o rosto da minha mãe, o cheiro do café da manhã de domingo, o som da risada da minha irmã, a sensação do abraço de uma antiga namorada. Tudo vinha em ondas, tão vívidas que pareciam reais. Eram momentos de calor e conforto, mas eram seguidos por uma dor aguda de perda. Eu estava perdendo tudo aquilo. Eu tinha sido tão estúpido, tão arrogante. Tinha trocado tudo aquilo por uma busca egoísta por algo mais. E agora, esse algo mais era um túmulo de gelo. Chorei. Não um choro de autocomiseração, mas um choro profundo e primal de arrependimento. Chorei pela minha estupidez, pelas preocupações que causei à minha família, que nem sabia onde eu estava exatamente. Chorei pela beleza do mundo que eu talvez nunca mais veria. E no fundo do poço do desespero, algo estranho aconteceu. Uma calma, uma aceitação. Se era para ser assim, que fosse. Eu me enrolei o máximo que pude, fechei os olhos e me preparei para dormir. Um sono do qual eu sabia que talvez não acordasse. O corpo queria desistir, o frio era sedutor, prometendo um fim indolor para o sofrimento. Mas uma imagem me manteve acordado. A imagem do rosto da senhora da guest house em Mestia, me oferecendo aquele pão quente, o hachapuri. O calor, o cheiro, o gesto simples de hospitalidade. Aquele rosto vincado e gentil se tornou uma âncora. Eu não podia morrer ali. Eu devia isso a ela, a sua gentileza. Devia isso à minha família. Devia isso a mim mesmo. A chama da sobrevivência, que estava quase se apagando, tremeu e voltou a arder. Não era uma chama de heroísmo, mas de pura teimosia. Eu não ia morrer deitado. A terceira manhã chegou com uma mudança. O uivo do vento tinha diminuído para um sussurro. Abri os olhos, o corpo todo doendo, e vi algo que não via há dias. Uma fresta de luz. Uma linha de azul pálido no horizonte. A tempestade estava passando. Com uma energia que não sei de onde tirei, me arrastei para fora do meu abrigo. O mundo estava transformado. A paisagem, antes cinzenta e caótica, agora era de uma beleza imaculada e ofuscante. Tudo estava coberto por uma camada de neve fresca e fofa, brilhando sobre o sol nascente. As montanhas pareciam ter sido esculpidas em diamante. Era a cena mais linda e a mais aterrorizante que eu já tinha visto. Linda pela sua pureza, aterrorizante porque meu caminho, minhas referências, tudo havia sido enterrado sobre metros de neve. Eu não tinha comida, tinha pouca água e estava terrivelmente fraco. Mas eu tinha o sol e tinha uma direção: descer, sempre descer. As chances eram mínimas. Eu poderia estar a quilômetros de qualquer vilarejo, em um vale completamente diferente. Mas ficar parado era a morte certa. Comecei a andar, ou melhor, a me arrastar. Cada passo era uma agonia. A neve era funda e fofa, e eu afundava até a cintura a cada movimento. Era como andar em areia movediça congelada. Eu usava minhas mãos para me impulsionar, meu rosto queimando com o reflexo do sol na neve. Eu não tinha óculos de sol, os perdi em algum momento. A cegueira da neve era uma ameaça real. Tentei rasgar um pedaço da minha camisa para proteger os olhos, mas meus dedos estavam rígidos demais. As horas se arrastaram. O silêncio era total, quebrado apenas pela minha respiração ofegante e pelo som fofo da neve se deslocando.
O mundo era vasto, branco e vazio, e eu era uma pequena mancha escura, insignificante se movendo lentamente por ele. A solidão agora era diferente. Não era mais aterrorizante, era apenas um fato. Eu era a única consciência naquele universo branco. Um pensamento estranhamente reconfortante. A sede era a pior tortura. Minha boca estava seca, meus lábios sangravam. Eu via riachos congelados sob a neve, mas não tinha como quebrar o gelo. Minha mente começou a pregar peças novamente. Eu via casas à distância, ouvia o som de sinos de vaca, mas eu sabia que não eram reais. Aprendi a não confiar nos meus sentidos, confiar apenas no movimento, um pé na frente do outro, descer. Foi no final da tarde, quando a luz começou a adquirir um tom dourado e as sombras a se alongar, que eu vi. Era diferente das outras alucinações. Não era uma casa, não era um rosto. Era fumaça. Uma fina coluna de fumaça cinzenta subindo preguiçosamente contra o céu azul. Vinha de trás de uma colina, a talvez 1 ou 2 quilômetros de distância. Meu coração parou, e então começou a bater descontroladamente. Seria real? Ou seria apenas minha mente me dando uma última e cruel esperança antes do fim? Eu não podia arriscar. Reuni as últimas forças que me restavam e me dirigi naquela direção. Aqueles 2 quilômetros foram a jornada mais longa da minha vida. Cada músculo do meu corpo gritava, minha visão estava turva. Eu caí dezenas de vezes, o rosto afundando na neve fria. Mas eu continuava me levantando, os olhos fixos naquela coluna de fumaça. E então eu ouvi um som que não era o vento, nem minha própria respiração. O latido de um cão. Um latido real, ecoando pelo vale silencioso. E eu soube. Era real. A esperança explodiu no meu peito, tão forte que doeu. Comecei a chorar e a rir ao mesmo tempo, um som gutural e insano. Gritei com o resto de voz que tinha. Ajuda! Por favor, ajuda! Cheguei ao topo da colina e vi. Não era um vilarejo, era uma única casa de pedra, com uma torre baixa ao lado. Uma fazenda de inverno, isolada do resto do mundo. A fumaça saía de uma chaminé de pedra. O cão, um enorme pastor do Cáucaso, latia furiosamente para mim. E na porta da casa, uma figura apareceu. Um homem, alto e de barba, vestindo um casaco de pele de ovelha. Ele me olhou por um longo momento, os olhos semicerrados contra o sol. Eu não conseguia mais andar. Caí de joelhos na neve, a uns 50 metros da casa. Levantei uma mão, num gesto de súplica. O homem não se moveu por um instante. E então ele gritou algo em georgiano para o cão, que se calou, e começou a andar na minha direção. Não me lembro de muita coisa depois disso. Lembro-me da sensação forte dos braços dele me levantando. Lembro-me do cheiro de fumaça e de ovelha. Lembro-me de ser levado para dentro, para um calor que parecia a coisa mais divina do universo. Lembro-me de uma mulher me dando uma caneca de chá quente e doce, e de como o líquido queimou minha garganta e me trouxe de volta à vida. Lembro-me de desmaiar no chão de madeira, ao lado de um fogão a lenha. Acordei horas depois, enrolado em cobertores de lã áspera. O homem e a mulher estavam sentados à mesa, comendo em silêncio. Eles me viram acordar e a mulher me trouxe uma tigela de sopa quente, um caldo grosso com pedaços de batata e carne. Eu comi como um animal, sem conseguir parar, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto e se misturando à sopa. Eles não disseram nada, apenas me observaram com uma expressão que não era de pena, mas de uma compreensão solene. Eles conheciam a montanha, eles sabiam do que ela era capaz. Fiquei com eles por 2 dias. O homem se chamava George, sua esposa Tamar. Eles não falavam inglês e eu não falava georgiano. Nossa comunicação era feita de gestos, de sorrisos e de olhares. Eles cuidaram de mim. Alimentaram-me, mantiveram o fogo aceso, trataram minhas queimaduras de frio. Nunca perguntaram o que aconteceu. Eles não precisavam. A montanha tinha contado a minha história. No 3º dia, George fez um sinal para que eu me preparasse. O tempo estava bom.
Ele me deu um par de botas velhas, pois as minhas estavam arruinadas, e um casaco de pele mais grosso. Saímos da casa e ele me guiou por um caminho que só ele conhecia, um atalho por um vale que me levaria de volta à civilização. Andamos por horas em silêncio. Antes de nos separarmos, ele parou. Olhou para mim, depois para os picos imensos que nos cercavam. Ele colocou a mão no meu ombro, um gesto firme, paternal, e disse uma das poucas palavras que eu entenderia. Ushguli, e apontou. Eu segui seu dedo e vi, lá longe no fundo do vale, as silhuetas das torres. O vilarejo que eu procurava. Eu tentei oferecer dinheiro, tudo o que eu tinha na carteira. Ele recusou com um aceno de cabeça firme. Não era sobre dinheiro, era sobre algo mais antigo, a lei da montanha, a lei da humanidade. Eu o abracei, um abraço desajeitado e cheio de uma gratidão que eu nunca conseguiria expressar em palavras. Ele apenas assentiu e se virou, caminhando de volta para sua casa solitária, seu cão o seguindo fielmente. A caminhada final até Ushguli foi surreal. Eu estava fraco, mas cada passo era uma afirmação de vida. Quando finalmente entrei no vilarejo, as pessoas me olharam como se fosse um fantasma. Eu provavelmente parecia um. Com o rosto queimado, os lábios rachados, magro e com roupas emprestadas. Encontrei uma guest house, contei minha história ao dono, que falava um pouco de inglês. A notícia se espalhou. A história do viajante estúpido que se perdeu na nevasca e sobreviveu. Naquela noite, sentado ao lado de um fogo quente, seguro, cercado por vozes e pelo cheiro de comida, eu refleti sobre o que tinha acontecido. Eu fui para as montanhas procurando solidão e a encontrei. Mas a solidão que eu encontrei não era um espaço para o autoconhecimento, mas um espelho que refletiu minha própria insignificância. E no momento em que aceitei essa insignificância, no momento em que desisti de lutar contra a montanha e apenas lutei para viver, eu encontrei algo mais. Encontrei uma força que não sabia que possuía. E, no final, fui salvo não pela minha força, mas pela gentileza de estranhos. A montanha não me ensinou a ser forte, ela me ensinou a ser humilde. Não me ensinou a conquistar, ensinou-me a respeitar. O Cáucaso quase me tirou a vida, mas, de uma forma estranha e brutal, ele me deu uma nova. Uma vida com menos arrogância e mais gratidão. Uma vida que aprecia o calor de uma sopa, o conforto de um fogo, o som de um latido de cachorro e a beleza silenciosa da fumaça subindo de uma chaminé distante. Eu saí daquela experiência não com uma história de heroísmo para contar, mas com uma cicatriz silenciosa na alma. Uma lembrança constante de que somos pequenos, frágeis e de que, no fim das contas, a única coisa que realmente importa é a chama. A pequena e teimosa chama da vida e as mãos de outros que, às vezes, aparecem do nada para protegê-la do vento.